Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos falar hoje sobre quem é Jesus Cristo, o que a Bíblia Sagrada diz sobre a vida de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desejo a todos vocês um excelente dia e trabalho na companhia maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aqui quem vos fala é o irmão Raí Cosme, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missões, Campus Esplanada do Uruguai, presidida pelo nosso amado irmão, pastor presidente, pastor Freitas Melo e missionário de Melo. Um abraço a todos. Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Ele entregou sua própria vida em sacrifício para redimir todo aquele que nele crê. Sendo a segunda pessoa da Trindade, Jesus é igualmente Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Ou seja, Deus é o próprio Jesus Cristo e é o próprio Espírito Santo. Três pessoas em uma só, em três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do Antigo ao Novo Testamento, do primeiro ao último livro, do começo ao fim, a Bíblia mostra claramente quem é Jesus Cristo. As informações sobre a pessoa de Jesus são tão vastas que é impossível sintetizar tudo em um único texto. As profecias acerca de Jesus. Por todo o Antigo Testamento, encontramos inúmeras profecias acerca de Jesus, o Messias que havia de vir. Na verdade, não apenas as profecias diretamente, mas os salmos, os símbolos, os pactos e mesmo as palavras de repreensão e castigo apontavam de alguma forma para a pessoa e a obra de Cristo. As profecias messiânicas mais conhecidas sobre quem é Jesus estão registradas no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou sobre seu nascimento de uma virgem e sobre sua obra redentora, como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14 e 53. O nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém, na cidade do rei Davi, conforme foi profetizado pelo profeta Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2, conforme está escrito no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Maria, uma jovem virgem de Nazaré, concebeu o Salvador do mundo por obra do Espírito Santo, como está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Como não foi encontrada nenhuma vaga na estalagem, Maria deu à luz a Jesus Cristo num estábulo. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 5. Os relatos bíblicos fornecem pouquíssima informação sobre sua infância e juventude. A Bíblia apenas destaca o episódio em que Jesus tinha 12 anos e foi encontrado por José e Maria entre os doutores no templo. Sobre sua infância, o texto bíblico informa que nessa época Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e ao homem. Lucas capítulo 2, versículo 49 ao 52. O ministério terreno de Jesus. Quando tinha cerca de 30 anos, Jesus partiu de Nazaré e foi batizado por João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Logo depois, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto da Judeia para ser tentado. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 2. O relato da tentação de Jesus contrasta com a tentação de Adão e Eva na queda da raça humana. Gênesis capítulo 3. Jesus foi tentado, mas venceu todas as tentações e nunca pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Após 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus, pela virtude do Espírito Santo,
voltou para a Galileia e deu início ao seu ministério público. Foi então que ele escolheu os seus discípulos e começou a pregar por toda parte as boas novas da chegada do reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17 ao 25. Jesus realizou grandes milagres, curando doentes, expulsando demônios, ressuscitando mortos, acalmando a tempestade, multiplicando o alimento e muitos outros. Foram tantas obras maravilhosas que o Evangelho de João afirma que seria impossível registrar todas elas. João capítulo 21, versículo 25. Todos esses milagres demonstravam o poder pleno de Jesus sobre todas as coisas, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. A última semana de Jesus, antes de ser preso e morto, foi marcada por acontecimentos significativos, como a entrada triunfal em Jerusalém, Mateus capítulo 21, versículo 1 a 11, a purificação do templo, Mateus 21, 12 e 16, o pronunciamento do seu sermão escatológico, Mateus capítulo 24 ao 25, e a instituição da ceia, Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 30. Na mesma noite em que celebrou a Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor, Jesus foi traído e preso. O traidor foi um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, como está escrito no livro de Mateus capítulo 26, versículos 46 ao 56. Marcos capítulo 14, versículo 43 ao 52. Lucas capítulo 22, versículos 47 ao 53. João capítulo 18, versículo 1 ao 12. Após ser preso, Jesus foi julgado, torturado e condenado à morte, sendo crucificado num lugar chamado Calvário. Mateus capítulo 27, versículo 32 ao 44. A crucificação era a pior e mais humilhante pena de morte da época. Ele ainda foi crucificado com uma coroa de espinhos, e em sua cruz foi colocada uma identificação que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, como está escrito no livro de João, capítulo 19 e 19. Para cumprir as escrituras, um soldado ainda o traspassou com uma lança, furando o lado de seu corpo. João capítulo 19, versículo 31 ao 37. Depois, Jesus foi sepultado num túmulo preparado por José de Arimateia. Mateus 27, versículos 57 ao 61. Jesus foi crucificado e sepultado na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou dos mortos. Após ressuscitar, Jesus subiu ao céu, onde está exaltado à direita do Pai, deixando-nos a promessa de que um dia voltaria, como está escrito no livro de Atos, capítulo 1, versículos 9 ao 11. Realmente, quem é Jesus Cristo? A pergunta sobre quem é Jesus não é uma pergunta de hoje. Já em sua época, esta mesma pergunta era feita. Certa vez, ele próprio perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mateus capítulo 16, versículo 13. A resposta dos discípulos foi interessante. E na verdade é ainda a mesma resposta dada por muitas pessoas na atualidade. Eles disseram que as pessoas diziam que Jesus era João Batista, o profeta Elias, o profeta Jeremias ou outros profetas, como está escrito no livro de Mateus capítulo 16, versículo 14. Isso significa que as pessoas simplesmente afirmavam que ele era um homem como qualquer outro. Sim, um homem notável como João, Elias ou Jeremias, mas ainda assim simplesmente um homem. No entanto,
Logo em seguida, o apóstolo Pedro, revelado por Deus, respondeu essa pergunta de forma correta. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Jesus Cristo é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? O Evangelho de João nos revela essa verdade logo em suas primeiras palavras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. A divindade de Jesus é afirmada de forma clara durante todo o Novo Testamento, onde lemos que a plenitude da divindade habita nele, pois ele é a imagem do Deus invisível. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 19. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Além disso, Jesus possui os atributos divinos. Mateus 28, 18. Hebreus 1, 3. Apocalipse 2, 23. Jesus também é designado com os mesmos nomes e títulos que Jeová recebe no Antigo Testamento, conforme está escrito no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Tudo o que existe foi criado por ele e para ele. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Jesus tem poder para perdoar pecados. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. E recebe adoração. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Ele próprio declarou: Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne. Se a Bíblia é clara ao afirmar que Jesus Cristo é Deus, da mesma forma ela é suficientemente clara ao afirmar a humanidade de Jesus. De fato, o mesmo texto que afirma sua divindade também afirma sua humanidade, isto é, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Dessa forma, entendemos que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Qualquer ensino que negue essa verdade não é o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma: Cristo Jesus, homem. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Espero que todos meditem nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Portanto, Jesus experimentou as mesmas limitações que nós, como homens, experimentamos. Jesus passou por sofrimentos, vontades, privações, dores, fome, cansaço, fraqueza e etc. Lucas capítulo 23, versículo 46. João capítulo 4, versículos 6 e 7. João capítulo 6, versículo 38. João capítulo 12, versículo 27. Porém, diferente de nós, Jesus nunca pecou. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. A morte e ressurreição de Jesus foi o clímax do plano divino da redenção. Um plano concebido por Deus, ainda na eternidade, antes da fundação do mundo, como está escrito na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. É justamente nesse ponto, quando olhamos para a sua obra redentora, que podemos entender porque Jesus precisava ser plenamente Deus e plenamente homem. Louvado seja Deus. Apenas sendo homem, Jesus poderia morrer pregado numa cruz, e apenas sendo Deus, Jesus poderia ser capaz de satisfazer a justiça divina e redimir o seu povo. Portanto, na cruz, Jesus Cristo, Deus e homem, fez o que ninguém mais seria capaz de fazer.
Dessa forma, Jesus é muito mais do que apenas um bom exemplo a ser seguido. Sua obra é muito maior do que qualquer ideia romântica de um martírio heróico. Diante da pergunta sobre quem é Jesus Cristo, só nos resta responder que Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus conosco, e sua obra está além de qualquer possibilidade humana. Mesmo sendo Deus, Jesus Cristo substituiu homens ao se fazer maldito por eles, morrendo numa cruz. Sim, é impossível responder quem é Jesus sem se lembrar do que ele ocupou o lugar de miseráveis, pecadores, recebeu o castigo que lhes era merecido e os reconciliou com Deus. Que Deus abençoe cada um abundantemente e toda a sua família, em nome de Jesus. Um forte abraço de seu querido irmão Raí Cosme. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Um bom dia, um bom trabalho na companhia maravilhosa de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Só Jesus Cristo salva. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Amém? Um abraço. Fique com Deus.